A caixa preta caixa preta da BH Trans foi uma expressão que veio pela boca do nosso prefeito Alexandre Calil na época da sua primeira eleição. E naquela ocasião, né, foi falado, o próprio vereador Gabriel, que é nosso presidente aqui da comissão também, sempre se empenhou para que essa CPI estivesse funcionando de fato igual está funcionando hoje. E a pergunta que eu faço para o senhor, considerando que o senhor começou a participar da entidade justamente no início desse ano, é justamente quais foram as suas ações para averiguar questões obscuras dentro da estrutura da BH Trans relativo a essa, entre aspas, caixa preta. Há uma caixa preta de fato dentro da gestão da BH Trans? Bom, obrigado pela pergunta, vereador. Eu acho que ela merece ela é uma das grandes questões a serem respondidas aqui durante o processo. Em termos assim mais filosóficos, eu responderia a sua pergunta que nós temos um grande problema clássico de agente principal envolvendo a BH Trans, ou seja, nós temos um serviço público demandado pela população, importante, e que influencia no cotidiano das pessoas, e nós temos um serviço que tem detalhes técnicos de tamanha complexidade que é difícil você explicar isso para o cidadão. Ou seja, significa que é impossível? Não. Significa que nós temos, e aí eu acho que esse que é o ponto, e acho que essa CPI tem muito a contribuir com isso, que é exatamente conseguir traduzir para a população, né, para essa casa, e por meio dessa casa para a população, todas as questões que envolvem as questões relativas ao transporte coletivo. Então, quando o termo caixa preta, eu acho que ele traduz exatamente essa dificuldade que do cidadão tem de compreender os detalhes desse serviço. E aí, nesse termo, né, nessas condições, eu concordaria com você que nós temos muito o que fazer para que a população entenda e que isso deixe de ser uma caixa preta, como colocado. Então, assim, e acho que isso envolve questões não apenas de transparência e etc., como também rever algumas formas de trabalho da BH Trans, e aí essas iniciativas que a gente vem tomando. Primeiro, eu confesso que nesse primeiro processo nós tivemos na minha gestão, dois movimentos simultâneos. O primeiro de entender a complexidade do tema, não é um tema que você, né, por mais que eu conhecesse a dinâmica, né, e por ser estudioso do assunto, os detalhes dos contratos e dos processos administrativos que foram, né, de certa forma, sofrendo uma análise da equipe que assumiu a BH Trans junto comigo. E também o segundo movimento de fazer um planejamento para o futuro, como até respondi aqui a vereadora Bela, do que a gente já está fazendo para corrigir esses processos e melhorar a mobilidade da cidade. Mas são dois processos em movimento, que eu acho que a gente pode depois, em algum determinado momento, detalhar eles, e aí sim, e um deles, vereador, acho que eu gosto mais, é a questão de fazer consultas públicas na BH Trans. Então, todos os grandes atos administrativos da BH Trans até agora estão sendo colocados em consulta pública. O decreto do Comurb, eu até contei com o auxílio dessa casa, na medida em que a estrutura para a consulta pública não estava pronta. Agora nós colocamos algumas portarias para a regulamentação de transporte por aplicativo. Em breve nós vamos colocar ciclovias, vamos colocar faixas exclusivas, vamos colocar, por que não, questões relativas ao transporte coletivo. Então, ou seja, exatamente para a gente conseguir alcançar setores da sociedade de forma, e aí reduzir essa questão, porque até isso é um desafio para nós. Quando você coloca em consulta pública, você tem que também explicar o que é aquilo que está em consulta pública, que está em termos legais, né?